Sua Bíblia no livro de Gênesis. Vamos ler em duas passagens, Gênesis e Hebreus. Gênesis capítulo 25, versículo 29 em diante. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 25, versículo 29 em diante. A palavra do Senhor nos diz, Gênesis 25, 29 em diante. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. Ele lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. No livro de Hebreus, quase no final da Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 12, também há uma referência a isso, Hebreus 12, 16 e o 17, que diz: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabei também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Pai querido, nós te agradecemos por esta oportunidade, te louvamos pelas vitórias, te agradecemos por todas as pessoas que foram batizadas em águas neste dia, por todos os irmãos presentes, e agora que é uma palavra de tua parte aos corações de todos aqui presentes, e também aqueles que estão vendo ou ouvindo pela web, rádio e também através da internet. Nós queremos, Pai, que a tua bênção seja sobre todos e que todos possam sair daqui compreendendo que precisamos valorizar as bênçãos que tu tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Meus queridos, eu gostaria do máximo da sua reverência, a não ser por necessidade extrema, você se movimenta, mas dê um pouco da sua atenção a esta palavra. Eu quero falar nesta noite sobre o tema, o prato de sopa mais caro do mundo. O prato de sopa mais caro do mundo. Baseado no texto lido, nós vemos que Esaú, por ser profano, por ser mundano, por ser vulgar, sem santidade, desprezando as coisas santas e por não valorizar o sagrado, desprezou o direito da primogenitura e mudou o curso da sua história e da sua bênção por um prato de sopa. Esaú, por certo, era para ser conhecido na história da Bíblia como um dos grandes patriarcas, assim como foi seu pai Isaque e seu avô Abraão. A Bíblia Sagrada está cheia de referências dizendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Mas sem dúvida era para ser, quem sabe, escrito
o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Esaú. Mas por ele desprezar as bênçãos e o direito da sua primogenitura, ele mudou a sua história. Mudou a sua história por um prato de sopa. Por isso, se tornou o prato de sopa mais caro do mundo. Meus queridos, Esaú troca as riquezas incalculáveis, que era direito dele, por um prato de lentilhas, por um prato de sopa. Por um prato de lentilhas, Esaú abriu mão do seu direito de ter uma dupla herança em relação a qualquer outro filho, porque isso era o costume lá na Mesopotâmia, lá na Palestina. Esaú abriu mão de ser revestido de autoridade, uma autoridade que seria apenas inferior à do seu pai, enquanto o seu pai estivesse vivo, mas depois ele seria a autoridade máxima. Esaú abriu mão da bênção abraâmica, de toda a bênção que também Deus havia dado para Abraão. Ele abriu mão por um prato de sopa, por um prato de lentilhas. Esaú, com sua atitude, desprezou todos os privilégios. Sim, com essa atitude, ele desprezou todo o privilégio que era dele, todo o direito que era dele, ele desprezou por uma atitude leviana. Esaú demonstrou ser uma pessoa carnal, uma pessoa profana, pensando apenas no aqui e no agora. Ele pensou apenas na fome que ele estava sentindo naquele momento. Esaú trocou a riqueza, o privilégio que era dele, era direito dele, por esse prato de lentilhas, porque ele não tinha domínio próprio. Irmãos, nós vemos que Esaú não tinha controle sobre seus impulsos, sobre os seus desejos. Ele vinha do campo, faminto, cansado, e desejou comer a sopa que seu irmão tinha acabado de fazer. E seu irmão, Jacó, cheio de esperteza, disse: não tem problema, eu te dou a sopa, não há problema, mas vamos negociar. Não tem problema, eu posso vender esse guisado pelo direito da tua bênção, da tua herança, da primogenitura. Você tem um direito que é teu, mas se você me der esse direito para mim, eu te dou esse prato de sopa. Esaú deixou-se dominar-se pela situação do momento. A situação de momento, ele estava com fome, e ele deixou-se mover-se, dominar-se por isso. Ele estava com fome, vinha do campo cansado, esmorecido, fraco, faminto. Mas ninguém, irmãos, ninguém morre de fome por ficar um dia sem comer. Ninguém morre de fome por ficar um dia sem comer. Nós vemos que ele deixou-se ser tentado pelo cheiro apetitoso de um guisado de lentilhas feito pelo seu irmão, e quem sabe o seu irmão fez aquilo com bastante habilidade na cozinha, fez aquele guisado de sopa, com o cheiro que foi entrando nas entranhas de Esaú, e ele foi dominado, ele deixou-se ser tentado. Irmãos, sempre será nos momentos de vulnerabilidade da sua vida que também Satanás apresenta-se para tentar desviar você do teu propósito de servir a Deus e ser fiel a Deus. Nós vemos que o diabo também usa as mesmas táticas. Quando você sentir fragilizado, é esta a oportunidade, ou é este o momento que ele chega para induzir você ao pecado. Foi assim que o inimigo fez, tentando tentar Jesus. Quando Jesus lá no deserto estava fragilizado, estava com fome, quando ele estava ali esmorecido por 40 dias de jejum, chegou o diabo.
Mas Jesus não cedeu. Ele deu a resposta certa para o inimigo. Diz: nem de pão viverá o homem. E ele foi dando as respostas bíblicas para Satanás, sem ceder nenhum ponto. Eu quero dizer que o inimigo das nossas vidas, ele chega para tentar você na hora que você está fragilizado. Qualquer brecha que se abre para o inimigo, ele não perde tempo, ele entra e faz um estrago incalculável, e ele quer entrar na tua vida e fazer estrago, mas não abra brecha em nome de Jesus. Vivemos uma época, irmãos, onde muitos crentes estão imitando Esaú. Quem sabe você não vai dar muito aleluia nessa mensagem, mas nós estamos vivendo uma época onde muitos crentes estão imitando Esaú. Irmãos, crente que despreza privilégio espiritual, crente que despreza a bênção de Deus para satisfazer desejos pessoais, para satisfazer ambições próprias, está cometendo o ato mais profano que um cristão pode fazer. O ato mais profano que um crente pode fazer é deixar as riquezas de Deus, as riquezas espirituais, trocar isto por lixo que o mundo apresenta aí fora. Agir com indiferença a vida de bênçãos espirituais é deturpar, é profanar, é violar a santidade das coisas sagradas. O crente que age de forma indiferente, o crente que age com uma vida alheia ao seu relacionamento com Deus, ele está ignorando e desconhecendo o infinito valor dos santos privilégios que Deus tem para ele, e ele está rejeitando por coisas banais. Quantos crentes têm abandonado a igreja? Quantos crentes estão numa vida miserável espiritualmente, porque tem trocado as bênçãos de Deus, uma vida de intimidade com os céus, uma vida de comunhão com Deus, tem trocado por prato de lentilhas, por coisas que o mundo está oferecendo. A mesma profanação de Esaú pode ser manifestada pelo crente hoje, porque o crente é herdeiro da nova aliança, é herdeiro de bênçãos incalculáveis que Deus tem derramado sobre a igreja, sem falar a bênção vindoura, que é a vida eterna, que o Senhor tem preparado para nós. O crente, tem muitos crentes imitando Esaú, porque tem desprezado todos esses privilégios, por causa de desejos carnais, mesquinhos e até maléficos, que o diabo tem apresentado, ou que o mundo tem apresentado. Meu querido, o valor da nossa primogenitura, o valor da nossa bênção, o valor daquilo que Deus tem dado para nós, excede qualquer prazer ou qualquer bem terreno, excede qualquer coisa que o mundo pode oferecer, porque o que Deus tem para nós é muito maior do que qualquer coisa. Hoje um prato de lentilhas pode ser comparado a um namoro fora dos padrões bíblicos. Quando você tem um namoro, já praticando sexo, quando você está namorando com um namoro fora dos padrões da palavra de Deus, você está comendo um guisado que o inimigo tem preparado, e você está desprezando uma vida de pureza, uma vida de santidade, e isso vai comprometer o teu futuro, vai comprometer o teu casamento, vai comprometer a tua vida lá mais adiante, e muitas pessoas até poderão perder a sua salvação por agir de maneira tão mesquinha, só pensando no hoje e no agora. Um prato de guisado, de lentilhas, pode também ser uma amizade que te leva a viver uma vida de frieza espiritual. Se você tem um amigo, um colega, e esse amigo, esse colega tem te levado para lugares indevidos, tem feito você se esfriar na fé, isso é um prato de guisado, e você está aceitando esse prato de guisado. Prato de lentilhas pode ser uma vida de murmuração, que você empresta a tua boca para murmurar de Deus, do pastor e de todo mundo. Isso é prato de lentilhas.
porque o diabo fica tentando você a ser um murmurador. Foi isso que aconteceu com Israel, mas por causa das bênçãos, eles trocaram bênçãos para murmurar, mas também não puderam entrar na terra prometida, aqueles murmuradores. Quando você é ingrato aquilo que Deus fez na tua vida, aquilo que Deus está fazendo, quando você é ingrato à igreja que tem investido você, e você abandona a igreja, você está comendo um prato de lentilhas. Prato de lentilhas é quando o crente está na igreja indiferente para com Deus, indiferente para com sua obra. Para ele é tanto fez como tanto faz. Isso é comer prato de lentilhas. Prato de lentilhas pode ser essa ingratidão que muitos têm para com a igreja que estão servindo ao Senhor. Prato de lentilhas pode ser a insubmissão que muitos têm com respeito até a liderança que é levantada por Senhor. Deus tem levantado líderes, é Deus que dá pastores à igreja, mas quando você se mostra insubmisso à liderança da igreja, você está trocando bênçãos de Deus, bênção de estar sob a autoridade pastoral, está trocando por um prato de lentilhas que é insubmissão. Meus queridos, quem age como Esaú está violando a sua comunhão com Deus, porque está agindo e se comportando de forma impulsiva, como alguém que vive apenas o presente momento, sem realmente pensar no amanhã. Esaú não pensou no amanhã. Esaú pensou apenas no agora, naquilo que estava acontecendo no momento. Pessoas que agem na vida espiritual impulsivamente, vende a alma para os prazeres carnais, vende a alma para os prazeres do mundo, vende a alma, quem sabe até para o próprio diabo, para adquirir aquilo que o seu coração está inclinado. Mas se o teu coração está inclinado para o pecado, saia daí, porque isso vai te levar à morte espiritual. Irmãos, quantos crentes que estão agindo assim, são pessoas que não confiam na providência de Deus, mas agem ao seu modo. As consequências de agir assim é uma vida de sofrimento, de muitas perdas, na vida espiritual, vida emocional, vida também material, vida física. É perdas e perdas para quem age dessa maneira. Crentes que estão agindo como Esaú tornam-se profanos, porque estão desprezando bênçãos, estão desprezando privilégios eternos por causa de prazeres transitórios e momentâneos. Esaú, ele teve apenas um prazer momentâneo de saborear um guisado, mas depois passou aquele prazer e ele não teve mais lugar para arrependimento. Meus irmãos, muitos crentes não conseguem dizer não para o prato de lentilhas que o mundo oferece. Essa é a nossa tristeza como pastor, porque tem muitos crentes que não sabem dizer não para o prato de lentilhas. É possível que alguns que estão aqui nesta noite estão fazendo parte do grupo de crentes derrotados que não conseguem dizer não para o pecado, não para o diabo, não para o mundo. É possível que alguns estão aqui derrotados, sem poder espiritual, sem força para lutar, sem força e sem autoridade para dizer não às ofertas que o mundo e a carne oferecem. O não saber dizer não para essas ofertas tem levado muitos crentes para uma derrota, tem levado os crentes para o fracasso, para a frustração de uma vida muito além daquilo que Deus desejava e deseja que você venha a ser. Meus irmãos, não existe nenhum tipo de oferta que poderá superar o que Deus tem preparado para você, o que Deus tem dado para você. Deus tem dado vida eterna, Deus tem dado o seu amor, Deus tem dado poder, Deus tem dado autoridade, Deus tem dado a sua graça, Deus tem batizado você com o Espírito Santo e muitas outras bênçãos que Deus tem dado. E a bênção de sermos vencedores. E por que desprezar tudo isso? Por que desprezar essas promessas de Deus por prato de lentilhas? Por quê?
Você foi chamado para fazer parte daqueles que não vendem a sua bênção por nada. Você foi chamado para ser daqueles que não trocam aquilo que Deus te deu por nada nesse mundo. Não tem negócio com o mundo, não tem negócio com a carne, não tem negócio com o diabo. Faça como Nabote: não vendo, não troco, não tem negócio. É a herança que Deus deu. Deus deu herança para você. Não troca, não venda, não negocie aquilo que Deus deu para você. Faça como Policarpo. Policarpo é um dos pais da igreja. Quando ele estava com 84 anos, ele foi colocado na fogueira, pendurado. Estava todas as madeiras, os paus ali para incendiá-lo. Alguém chegou para Policarpo e disse: Policarpo, se você negar a Jesus, você não vai ser queimado. Nós vamos dar uma chance para você. Nós vamos dar uma oportunidade para você. Mas lá pendurado, ele gritou bem alto: eu sirvo ao Senhor Jesus 84 anos, e Ele somente me fez o bem. Como eu poderei negar a Ele? Ele foi queimado vivo, mas não vendeu, não trocou, não negociou aquilo que Deus deu para ele. E a sua herança, ele foi recebido lá no céu, porque não negociou aquilo que Deus deu a ele. Paulo disse que nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo o Senhor. Somos mais do que vencedores se não negociarmos aquilo que Deus tem nos dado. Não permita, meu querido irmão, eu suplico por amor da tua alma, não permita que a sua vida seja governada por impulsos carnais. Não permita que você venha ser dominado por comportamentos levianos, porque isso levará você à profunda derrota, e alguns ao inferno, e alguns não terão mais tempo de arrependimento. Meus queridos, Esaú não valorizou a sua bênção. Esaú não valorizou a sua primogenitura. Para Esaú não tinha nenhum valor a primogenitura. Ele disse: que me aproveita essa primogenitura, se eu estou morrendo de fome? As atitudes de Esaú revelam total desinteresse pelas coisas de Deus. E a minha tristeza é que tem crente assim, que é desinteressado pelas coisas de Deus. A primogenitura lhe era desprezível, pois as coisas materiais momentâneas falavam mais alto na vida de Esaú. Satisfazer os apetites da carne era o mais importante do que obedecer a Deus, ou do que dar valor àquilo que Deus havia lhe dado. Será que você não está fazendo o mesmo? Esaú tinha uma mente e uma atitude carnal, imediatista, mundana. Ele pensava apenas no agora. Esaú era daqueles crentes que só se interessava pelo presente, ignorando o futuro e ignorando as promessas de Deus. Que você não seja como este. Infelizmente, irmãos, muitos crentes estão agindo como Esaú, dão mais importância para aquele evangelho que somente promete bênçãos agora, mas fogem, não querem nenhum compromisso com o reino dos céus. Quando se trata de viver uma vida de santidade, uma vida para fazer a diferença nesse mundo, eles se esfriam na fé e até abandonam a igreja. Irmãos, na peregrinação pelo deserto, o povo de Israel também fez assim. Desprezou o pão do céu, tratando como algo vil, como algo sem valor. E tem crentes hoje que estão fazendo a mesma coisa. A vida eterna, a salvação, a alegria, a bênção de Deus
estão tratando como coisa vil, como coisa sem importância, estão dando mais importância para as coisas lá fora. Hoje muitos têm tratado a mensagem de Deus, que sempre estão ouvindo a igreja, como algo vil. Não deixe que a palavra penetre no coração, não deixe a palavra transformar a vida, não deixe a palavra fazer mudanças radicais na sua vida. Quantos crentes não estão mais valorizando a palavra de Deus? Eu pergunto para você: quanto vale a tua primogenitura? Quanto vale a tua bênção? Quanto vale a tua salvação? Quanto vale aquilo que você recebeu do Senhor? Porque você está vendendo? Porque você está trocando as bênçãos de Deus por coisas efêmeras, por coisas passageiras desse mundo? Será, meu querido irmão, que a tua comunhão com Deus, será que a tua intimidade com Deus vale tão pouco? Será que a tua comunhão com Deus vale praticamente nada? Será que é tão desprezível a ponto de você trocar essa intimidade com Deus, as bênçãos de Deus, a alegria da salvação, a certeza de vida eterna, você está trocando por quê? Por coisas do mundo? Isso é profanação. Quando você faz isso, você está se tornando um crente depravado. Os desejos carnais estão insistindo em dominar a vida de muita gente. Mas em nome de Jesus, não venda, não troque, não negocie aquilo que Deus tem te dado. Porque você está trocando, irmãos, as coisas sagradas de Deus por um prazer carnal, por um prazer momentâneo. O que está sendo mais importante para a tua vida? As coisas materiais, visíveis, terrenas, temporárias, ou as coisas espirituais, as coisas invisíveis, celestiais, futuras e eternas? O que tem mais valor na sua vida? Quantos que estão trocando uma vida de pureza, uma vida de comunhão com Deus, por um prato contaminado, por um prato azedo, por um prato de sopa mal cheiroso que o mundo está oferecendo aí, irmãos? Quantos que estão trocando a salvação, uma vida de santidade, por um prato de lentilhas? Prato de lentilhas é quando você está ligado na internet, na pornografia, quando você liga qualquer meio de comunicação para ver coisas indevidas. Quantas pessoas estão trocando a comunhão com Deus e a igreja por lentilhas do adultério, da prostituição, da fornicação, de uma vida contaminada que o mundo oferece aí? Quantas pessoas, irmãos, estão trocando a beleza de uma vida de intimidade, de gozo na presença do Senhor, pelo prato de lentilhas de mentira, dando palavras e falando mentiras? Quantas pessoas, irmãos, que usam a sua mente, deixam o inimigo usar sua mente para propagar mentiras, para propagar coisas indevidas. E hoje os meios de comunicação dão vazão a isso. Uma palavra dita, o mundo inteiro fica sabendo, e o mundo inteiro fica sabendo muitas vezes de mentira que você está propagando. Quando você usa a internet para propagar mentira, para propagar calúnia, para falar aquilo que não é devido e aquilo que não é correto, você está sendo instrumento do diabo. Meus queridos irmãos, quantos que estão trocando a beleza de uma vida pura na presença de Deus, por murmurações, por engano, por desobediência, por indiferença, por males que têm assolado muitos crentes. Outros se entregam a prazer fugaz, de aparente felicidade, mas tem trazido prejuízos incalculáveis à sua vida espiritual, à sua vida material, à sua vida física, à sua vida emocional. Mas em nome de Jesus, com amor na minha alma, com meu coração muitas vezes apertado, eu quero dizer: não despreze a tua primogenitura, não despreze aquilo que
Deus tem te dado. E Deus tem te dado muitas coisas aqui nesta igreja. Deus tem te abençoado ricamente. Mas muitas vezes você tem virado as costas para o Senhor. Pelo amor da tua alma, valorize o teu relacionamento com Deus. Porque é isso que vai fazer a diferença agora, amanhã e na eternidade. Valorize o teu relacionamento também com a igreja. Quantas pessoas que não valorizam o seu relacionamento com a igreja? E muitas vezes, quantas pessoas até se batizam, estão na igreja, mas daqui a pouco, por qualquer coisinha, abandonam a igreja e ficam até falando mal da igreja Assembleia de Deus. Quantas pessoas que foram criadas, que aqui aprenderam a tocar, aprenderam a louvar ao Senhor aqui, foi investido, pessoas investiram dos seus talentos, mas daqui a pouco, por qualquer coisinha, abandonam a igreja, abandonam aquilo que faziam na casa do Senhor. Não estão valorizando a igreja que está realmente sempre provendo o alimento espiritual. Valorize, irmãos, a tua frequência aos cultos. Não troque frequências dos cultos por Faustão, por Fantástico, por Gugu, por qualquer outra coisa. Não troque, irmãos, o teu momento de comunhão com Deus. Nós estamos vivendo dias, pastores, que está complicado. Os crentes, tem crente que só vem uma vez por mês na igreja. Para não dizer em 3 meses uma vez. Tem crente que mal e mal vem no domingo e ainda fica brabo e ainda fica xingando o pastor quando o culto passa das 9 horas. Oh, as nossas igrejas na África, as nossas Assembleias de Deus lá na África, aquele povo sofrido, vem andando quilômetros e quilômetros e quilômetros a pé. Graças a Deus que nós não precisamos passar por isso. Mas eles vêm para os cultos e ficam 6, 7, 8 horas. Você acha que esse banco é duro, é complicado? Esse dia alguém me xingou, mandou um bilhete, só que não diz o nome. Pastor, esse banco aqui, quantos anos está esse banco na igreja? Está na hora de o senhor fazer alguma coisa? A gente é xingado por tudo, né, irmãos? Vai fazer o quê? Né? Mas, irmãos, lá na África, sem um banco para ter encosto, eles ficam 6, 7 horas saltando e pulando e glorificando a Deus. Todos os pastores que foram na África, o que mais admiraram foi na hora da oferta. Na hora da oferta, sem ter nada, praticamente. Mas quando o pastor diz, nós vamos adorar o Senhor com as ofertas, ele sai corredor afora para trazer no golofilácio. E ele sai pulando, saltando, se alegrando. Muitas vezes é chão batido, levanta aquela poeira. Eles descalços, mas eles têm prazer em ofertar. Um pastor me disse que ele presenciou, ele estava na África, e ele viu algumas pessoas, na hora da oferta, saíram para fora, e vieram com uma pedra. E falaram, pastor, nós não temos nada hoje, mas eu vou deixar essa pedra aqui como uma lembrança que no próximo culto, que eu tiver alguma coisa, eu quero trazer alguma coisa. Quando se fala em oferta aqui, irmãos, tem alguns até que xingam o pastor, fecha a cara, né? Diz, o diabo está se manifestando. Vai se manifestar na tua herança, vai manifestar na tua riqueza mesmo, porque você está abrindo brecha. Eu quero dizer, irmãos, valorize a tua frequência aos cultos, pelo amor de Deus, venha à igreja, esteja na igreja. Valorize a paz e a comunhão com a tua família, irmãos, com os teus filhos, essa família que Deus te deu.
Essa é a esposa que Deus te deu. Valorize essa esposa, valorize esse esposo. Nós estamos vivendo dias que o pessoal quer trocar de homem, trocar de mulher, como se troca de roupa. A vida velha, eu não quero saber quantos casamentos você teve na vida velha. Mas agora que você é um crente, valorize quem está ao seu lado. Valorize quem está ao seu lado. Valorize os teus filhos. Eles são herança que Deus tem te dado. Valorize uma vida de pureza, de lealdade no teu serviço, aonde você trabalha, em todos os lugares que você ande. Valorize aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos para fazer. Irmãos, valorize a tua vida de fé lá fora. Eu não quero que você valorize sua vida de fé aqui dentro da igreja. Você precisa valorizar a tua vida de fé lá fora. É lá fora que você precisa dizer que é crente. É lá fora que a luz tem que brilhar e o sal tem que dar sabor. Meus irmãos, se cada crente valorizasse mais a sua vida de fé lá fora, nós não teríamos espaço nos nossos templos para colocar o povo que aceitaria Jesus. Mas o povo não está aceitando Jesus muitas vezes porque o seu testemunho lá fora é péssimo. Porque você está trocando um testemunho de fidelidade a Deus por um prato de sopa, ou por um prato de lentilhas. Quantas pessoas que alguém diz ser crente igual a esse, não vou ser crente. Ele faz o que eu faço e pior ainda. Meus irmãos, valorize a tua vida de crente. O mundo precisa saber que você é crente. Agora não precisa estar uma placa na tua testa dizendo eu sou crente. Não. É as tuas atitudes, é o teu comportamento, é as tuas ações, é a maneira que você age com o dinheiro alheio, é o jeito que você age com o teu patrão, é o jeito do teu comportamento na firma onde você trabalha. É isso que vai dizer se você está valorizando a vida cristã ou não. Meus queridos, não despreze a igreja e as amizades que Deus te deu aqui na igreja. Para que você possa ser um vitorioso, valorize esses momentos que você passa aqui na presença do Senhor, servindo ao Senhor. Não despreze aquilo que Deus já fez e quer fazer na tua vida. Valorize a presença de Deus na tua vida, porque o que mais tem valor para nós é a presença de Deus. Por isso, Moisés uma vez disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não vou a lugar nenhum. Irmãos, não dê nenhum passo fora da presença de Deus, porque isso será morte para você, morte espiritual, será tristeza para a tua vida. Sabe por que há hoje tantas vidas no inferno e outros derrotados sem força de prosseguir a jornada e caminhando para o inferno? Simplesmente porque a história de Esaú está se repetindo na vida de muitos crentes. Meu querido, a história de Esaú pode se repetir na vida de qualquer um, mas não deixe repetir-se na tua vida. Não deixe repetir-se na tua vida. Valorize o que Deus tem te dado. Esaú, irmãos, Esaú perdeu o senso de valor. Ele perdeu o senso e calculou que um prato de lentilhas tinha mais valor que a sua primogenitura. Tem crente assim, irmãos, que perdeu o senso do valor espiritual. E ele está trocando as bênçãos de Deus, uma vida de lealdade, de fidelidade como crente, como cristão. Está trocando, irmãos, por coisas passageiras, por coisas banais. Quantos crentes estão perdendo esse senso do valor de servir a Deus aqui conosco, estão valorizando um prato de lentilhas.
que está sendo oferecido pelo diabo e por muitas pessoas aí fora. Esaú não tinha noção do que estava nas suas mãos. E nós temos pessoas na igreja que não têm noção do que Deus tem lhe dado e o que Deus tem reservado para eles. Estão trocando. Quantos pobres Esaú deste mundo, vende a alma, vende a paz com Jesus, vende a vida eterna no céu, vende a alegria de estar na presença de Deus e na igreja, vende tudo por um prazer momentâneo, por uma satisfação de um apetite carnal e ilusório que o mundo oferece. Para terminar, eu quero dizer, não brinque com o sagrado. Não brinque com aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Esaú depois até tentou se arrepender. Foi o que a Bíblia fala ali, em Hebreus. Ele até chorou, querendo reverter a situação. Mas ele já tinha feito uma aliança. Ele já tinha vendido. Ele chorou, mas era tarde demais. Quantos crentes que a hora que pensar em valorizar aquilo que Deus tem lhe dado, vai ser tarde demais. Todos os que tentam servir a Deus, mas continuam envolvidos com o desprezível, estão desprezando, maculando as coisas sagradas. E quando assim acontece, as pessoas ficam insensíveis. E quando pensam em voltar atrás e se arrependerem, para muitos já não há mais tempo para se arrepender. Uma pessoa, irmãos, que conhece a graça de Deus e despreza essa graça, pelo gozo do pecado, ele vai se envolvendo seriamente com o mundo, pecaminoso, ilusório. Muitos até caem na apostasia, e fica difícil, e até mesmo alguns, irmãos, se torna impossível um retorno para Deus. Olha o que diz o escritor aos Hebreus. Ele diz, no capítulo 6, versículo 4 a 6, é impossível que os que uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se fizeram participante do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, mas depois abandonaram, caíram, que sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que, quando eles estão crucificando de novo o Filho de Deus, e também estão expondo ao vitupério. Meus irmãos, Hebreus ainda diz, a palavra de Deus nos diz em Hebreus 10, 26 e 27, porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo, e um ardor de fogo que há de devorar os adversários, espera essas pessoas. Não brinque de ser crente, irmãos. Não há mais tempo para brincar de ser crente. Pelo amor da tua alma, daquilo que Deus tem lhe dado, não brinque de ser crente, não brinque com as coisas sagradas, valorize a igreja, valorize o que Deus tem lhe dado, valorize onde você está servindo ao Senhor, para que não aconteça contigo o que aconteceu com Esaú, que ele vendeu, se arrependeu, mas não houve mais tempo para se arrepender. Nós temos outra pessoa que se arrependeu na Bíblia, Saul, tentou se arrepender, mas já foi tarde. Ele se agarrou com Samuel e disse, pelo menos fica comigo. Samuel disse, não, Deus passou o teu reino e deu a outro. Não houve mais espaço para arrependimento, e o fim dele foi ele mesmo se matar. O resultado final, irmãos, de uma escolha ruim,
precipitada, sem apego às coisas divinas e sem nenhum senso de temor a Deus, é tristeza, é choro, é derrota. Mesmo nós vemos quando a pessoa até tenta se arrepender, mas para alguns já não haverá mais espaço de arrependimento. Eu termino dizendo, em nome de Jesus, não abra mão das coisas que Deus tem lhe dado. Não abra mão de servir ao Senhor fielmente, com lealdade aqui conosco. Não abra mão da presença de Deus. Não abra mão de viver uma vida cheia do Espírito Santo. Não abra mão, irmãos. Não troque a casa do Pai. Não troque a presença do Pai pelas bolotas dos porcos que o mundo oferece. Como fez o filho pródigo, deixou a casa do pai por um prato de lentilhas que chamava bolotas e porcos. O filho pródigo deixou toda a riqueza do seu pai, de viver na casa do seu pai, e o fim dele, por tomar decisão precipitada, foi lá com os porcos. Meu querido irmão, valorize o que Deus tem te dado. Ficamos em pé nesse momento. O mundo está oferecendo prato de lentilhas. E eu quero dizer nessa noite, daqui do púlpito, lá atrás na galeria, lá atrás aqui embaixo, o mundo oferece, o diabo oferece prato de lentilhas para todos. E ele oferece para você. E o que você está fazendo? Você está aceitando esse prato de lentilhas? Qual o valor da primogenitura, da bênção que Deus tem te dado? Você está valorizando aquilo que Deus tem te dado? Pare, pelo amor de Deus, pelo amor da tua alma, não dê mais nenhum passo nessa caminhada que você está andando, porque isso vai te levar ao inferno se você não voltar atrás. Não brinque com o sagrado. Esaú brincou com aquilo que era direito dele. Ele não valorizou as riquezas que Deus tinha dado a ele. Ele era o primeiro, ele era o primogênito. Ele mesmo disse: o que me serve isso? Se eu estou morrendo. Ninguém morre por ficar um dia sem comer, mas é que ele valorizou mais as outras coisas. E você, irmão? O que é que tem valor na tua vida? O que é que tem valor na tua vida de fé, na tua vida cristã? Você está valorizando a salvação que você recebeu de Cristo? Você tem convicção que vai para o céu? O mundo está oferecendo muitas coisas para você. Deixa eu falar um negócio aqui que eu estava me esquecendo. E até infelizmente, irmãos, infelizmente, tem algumas igrejas, os irmãos me conhecem, sabe que eu não falo de igreja nenhuma, não gosto disso. Mas tem algumas igrejas que estão brincando com Deus. E nós temos jovens, adolescentes e outros da nossa igreja que eu ouvi falar que estão indo para a balada gospel. Balada gospel, funk gospel, eu não sei o que mais. E isso está, o que é? Rave gospel, sei lá o que é isso, Jesus. Rock cristão. Irmãos, é uma onda que está varrendo o Brasil. Tem jovens, irmãos, que não suportam ouvir uma palavra dessa.
e nem estão aqui. Porque acham que nós pastores estamos ultrapassados. A Assembleia de Deus está ultrapassada. Irmãos, o que é pecado aqui em qualquer lugar. Irmãos, não precisamos de balada gospel para encher igreja. Igreja se enche com a pregação do Evangelho e com o poder do Espírito Santo. Não troque, não vende aquilo que Deus te deu. Eu fico muitas vezes incomodado, porque algumas igrejas dessa, quem está lá, vem aqui. Quantas pessoas vêm aqui, pastor? Eu gosto de vir na sua igreja porque aqui tem palavra, vocês pregam, vocês têm uma graça. Mas os daqui não valorizam essa graça e tem que ir lá pegar essa desgraça. Porque balada, gospel, mas o que foi? E alguma dessas baladas já é agarradinho com uma outra pessoa. Isso é sensualidade, irmãos. Isso é sensualidade. Isso é pecado. Irmãos, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor ainda está. Mas chegará o momento, irmãos, que Deus vai dizer: o meu espírito não vai trabalhar para sempre. Não precisamos de balada gospel. Eu até concordo muitas vezes. Está ali uma música, o pessoal quer pular, quer se alegrar. Na presença do Senhor, é uma coisa. Na presença do Senhor, eu já vi pastores, já vi muita gente pulando, saltando, se alegrando. Mas na presença do Senhor, Davi, na presença do Senhor, ele saltava, pulava e dançava. Mas eu preciso me encostar em alguém, preciso promover uma balada para segurar os jovens. Se o Espírito Santo não segurar os jovens, ninguém vai segurar. Se o Espírito Santo não trabalhar na vida dos irmãos, ninguém vai segurar. Eu não preciso promover balada gospel, funk gospel, ou qualquer outra coisa que tenha o nome gospel, quer dizer evangelho, mas evangelho não tem nada. Não precisamos promover isso. Eu creio, irmãos, que nós vivemos um tempo de mudança, sim. E tem que ser mudança para o melhor e não para o pior. Nunca a igreja teve tanta liberdade para servir ao Senhor com alegria. Você tem liberdade até demais para servir ao Senhor com alegria. Nós queremos que você sirva ao Senhor com alegria. Agora, não venha com certas coisas que estão querendo comprometer o Evangelho. Tem igreja, irmãos, que já não fala mais de Jesus, que já não fala mais na ação do Espírito Santo. É só o homem, só uma coisa, só outra coisa. Irmãos, tem pessoas que só não fala mais nem Deus, nem Jesus, é o cara lá de cima. Que cara lá de cima, irmãos? Que respeita a santidade de Deus. Que cara lá de cima, irmãos? Baixe sua cabeça. O Espírito Santo está falando. Aqui o Espírito Santo fala. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Pastor Juvino, chega aqui para orar. Vamos orar. E vamos participar da Santa Ceia. Querido Deus, ouvimos a Tua palavra, Senhor, com a garantia de que veio do trono da Tua graça. Pai, aí está a Tua igreja, Senhor,
que Tu tens implantado na face da terra, Senhor, para fazer a diferença, para ser sal da terra e luz do mundo. Senhor, nos ajude a conservar a santidade, nos ajude, Senhor, a conservar o temor, para que possamos alcançar uma vida, Senhor, de plenitude contigo, Deus. Pai, vamos ministrar do ato da Santa Ceia, vamos participar da Tua carne e do Teu sangue, em memória de Ti, Senhor. E para isso precisamos estar, Senhor, em santidade contigo. Guarde a Tua igreja, Pai, e que palavras como esta continuem sendo pregadas, e que nós possamos ser moldados e edificados através da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos amar, Senhor, e reverenciar a Tua palavra cada dia mais. E que em cada coração haja um desejo, Senhor, de ouvir a Tua voz. Que em cada vida haja um desejo, Senhor, de se alimentar da Tua palavra, para que possamos, Senhor, ter uma vida diante da Tua presença e estar preparado para nos encontrarmos contigo na glória, naquele dia que pode ser hoje. Pai, abençoa o Teu povo, Deus, que vai participar agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus.